Senhoras e senhores, estamos de volta. Estávamos com saudades de fazer vídeos aqui para vocês, apesar que teve conteúdo aí postado ao longo dos últimos dias, mas acabou a data FIFA e o São Paulo entra em campo nessa quinta-feira para encarar o Galo, jogo cascudíssimo da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0, tem uma tarefa hercúlea pela frente e tem jogadores que atuaram na data FIFA, como o Bobadilla, por exemplo. Será que vai jogar? Será que não vai jogar? Tem o Lucas que também atuou na data FIFA. O Galo também tem essas questões e é sobre tudo isso que vamos tratar. Mais arbitragem, mais o gramado lá da Arena MRV, tudo sobre o jogo Galo e São Paulo pela Copa do Brasil, quartas de final. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro, muito feliz, um pouco mais velho, mas feliz. E esse vídeo aqui tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite com responsabilidade sempre na KTO. Usa o cupom TRICOLOR que está aí na sua tela. Você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem esse QR Code também do lado do Arnaldo aí, que você pode fazer o seu palpite ali, ou o link que está na descrição. E fique atentos, vocês todos em casa, ao nosso Instagram, Arnaldo Etirone1, que lá daremos a dica, a boa para esse jogo, para você dar um palpite certeiro ali, para você se dar bem. Então venha com a gente, a KTO apoia o canal Arnaldo Tironi. Muito bem, Arnaldo, anotei aqui vários assuntos para a gente tratar sobre Galo e São Paulo. O principal deles, vamos começar por ele, é dos caras que estavam na data FIFA. São vários, né, do São Paulo que estavam na data FIFA, sobretudo os que estavam em campo nesta terça-feira, no jogo em que o Paraguai venceu o Brasil. Estou falando pela seleção brasileira, o Lucas Moura, que entrou, e, sobretudo, o Bobadilla, que jogou pra caramba, detalhe, jogou muita bola, e que ficou em campo o jogo inteiro. Será que esses caras vão pro jogo, Arnaldo? Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Para quem era dúvida para o jogo, o Bobadilla jogou o jogo inteiro e jogou demais, né? Bom, antes dos dois, que eu acho que, na verdade, o que interessa para esse jogo contra o Atlético é o caso dessa dupla. O São Paulo teve outros 3 convocados para a data FIFA. Ufa, acabou a data FIFA. A gente nem considera o Jegson Mendes, que esteve em campo contra o Brasil. Durante 45 minutos, saiu no intervalo e não jogou a segunda partida do Equador. Esteve em campo o Jamal Lewis, pela Irlanda do Norte, jogou parte da primeira partida, chegou lá em cima da hora, jogou o segundo tempo da primeira partida e a partida seguinte inteira contra a Bulgária. Mas, assim como o Santi Longo, outro reforço recém-contratado, não está inscrito na Copa do Brasil, né? Nem Jamal Lewis, nem Santi Longo. Aí tem um terceiro. Esse jogou os 2 jogos como titular, o Ferrarese, o último deles contra o Uruguai, na Venezuela, que é lá. Em relação ao Ferrarese, acho que até pela quantidade de zagueiros e opções, nós vamos chegar lá, foi dado um descanso para ele até quinta-feira, dia do jogo, Atlético e São Paulo. Então ele não está relacionado para enfrentar o Galo na volta da Copa do Brasil. Vai se preparar para estar à disposição contra o Cruzeiro, também em Minas, pelo Brasileiro, no final de semana, quando os reforços também podem estar relacionados, o Jamal Lewis e o Santilon. Tá, bom, aí a informação importante, então. Ferrarese já está fora desse jogo contra o Galo. Fora das relações. Vai ser nem relacionado, tá bom. Exato. Isso. E aí ficou para a dupla que fechou a rodada, né? O Paraguai e Brasil foi o último jogo, todas as atenções. E é curioso, né, Tiro? A gente vê o jogo da data FIFA. Eu fiquei vendo o número 16 do Paraguai, fiquei seguindo ele. Não se machuca, faz não sei o quê. E ele fez uma partidaça, mas o Bobadilla aguentou o tempo todo e jogou praticamente o tempo todo também contra o Uruguai na sexta-feira. Então, o cara, o Lucas não, né? O Lucas jogou também um pouquinho contra o Paraguai, assim como tinha jogado um pouquinho contra o Equador. Resultado, o Lucas veio direto para o CT do São Paulo, não participou do treino, o último treino antes da viagem, mas observou, estava ali no alambrado vendo, enquanto o Bobadilla foi encontrar a turma no aeroporto de Guarulhos. O Bobadilla quis viajar. E o Zubeldia também quis. Sim. Mas ele viajou direto com a delegação para Belo Horizonte. Então, os dois, na partida
Paraguai e Brasil estão relacionados, aí eu vou botar bem entre aspas, à disposição do Zubeldia, mas cada um numa condição, né? Isso dá para perceber. Eu falaria para você, o Lucas vai começar jogando, se nada de imprevisto acontecer. O Bobadilha eu já acho que é uma grande dúvida, porque eles nem tinham examinado o Bobadilha antes de ele se juntar à delegação no aeroporto, né? Lembrando que o Bobadilha, no primeiro jogo dessa data FIFA, teve lá um princípio de contratura, alguma coisa ali, né? E aí, imaginou-se até que ele não pudesse jogar o jogo contra o Brasil. Ele não só jogou, como jogou o jogo inteiro. E pediu, como você disse, para estar junto. Foi lá de Guarulhos direto lá para viajar com o São Paulo. Tem um outro detalhe sobre o Bobadilha, antes de cravar que o cara não vai jogar ou vai jogar. Foi o cara que, a pedido do São Paulo e a pedido atendido por ele, recusou a convocação para a Olimpíada da seleção do Paraguai e ficou no São Paulo. Muito bem lembrado. Então, sei lá. Não sei se isso se tem alguma questão clínica e tudo mais, tal, porque afinal ele não foi nem examinado ainda, mas me parece daqueles caras que têm vontade de jogar. Vontade de jogar. Ele foi ganhando a confiança da comissão técnica, né? Depois da lesão do Alisson, também por conta dessa situação da Olimpíada, porque ele aí teve uma sequência. Era uma espécie de patinho feio da torcida, depois do gol contra o Nacional de Montevidéu e das atuações. Aliás, foi marcado de forma individual no jogo contra o Galo. A gente tem que lembrar sempre isso. Foi uma das estratégias do Milito. Então, é um jogador que cresceu demais. O São Paulo não tem opção para o lugar dele para esse jogo? Até tem, mas são opções bem diferentes. O Zubeldia testou essas opções ao longo da semana. Não sabia. Tá com contratura, tá? O São Paulo tem duas opções bem diferentes. Tem o canhoto Lisieiro, que já tinha voltado a ser relacionado contra o Fluminense, e o destro Marcos Antônio, que é o competidor do Bobadilha, e substituiu o Bobadilha contra o Fluminense no segundo tempo, né? Teria mais chances aí. Característica diferente, né? Bem diferente, né? Um jogador mais leve, né? Mais de toque, né? E o Bobadilha é um jogador mais forte, mais de imposição. Então tem essa é a principal dúvida. E ela só não está completamente diluída porque acho que o Zubeldia quer sentir, inclusive, como o jogador, já que ele não treinou com o resto, como o jogador reage ao dia seguinte ao jogo, acorda no dia do jogo, né? São Paulo e Atlético, para definir se coloca ele em campo ou não, ou se opta pelo Marcos Antônio ou então o Lisieiro. Marcos Antônio seria mais ofensivo, o time mais leve, de Lisieiro mais defensivo, né? Muito bem, a gente vai tentar dar uma passada geral no time, mas antes eu quero dar um recado aqui para vocês. Olhe esse QR Code que está aqui na minha cara, olha ele aqui, e olha esse recado que está aí para vocês. O negócio é o seguinte: o mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais do Brasil. Há 11 anos segue com o compromisso de revolucionar e facilitar a forma como os brasileiros investem. Em 2024, a gente teve um boom e o mercado de criptomoedas atingiu novos patamares. O Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo, valorizou mais de 100% nos últimos 12 meses. E aí, como plataforma líder, o mercado Bitcoin oferece um ambiente ideal para você explorar essas e outras oportunidades. Ele possui um portfólio completo de ativos digitais, desde criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, a ativos de renda fixa digital, para quem prefere investimento mais tradicionais, que contam com maior previsibilidade e ganhos de cerca de 15% ao ano. Mais do que uma plataforma de negociação, o mercado Bitcoin é parceiro na sua jornada de investimentos. Ao abrir a sua conta, negociar qualquer ativo digital a partir de R$100, você ganha R$10 em Bitcoin nessa condição aqui para quem está assistindo esse vídeo no canal. Quando você cumpre esses passos, além do seu bônus em Bitcoin, você vai poder ganhar um par de ingressos no camarote para São Paulo e Corinthians. Tem um papo de que esse jogo pode não ser no Morumbi, pode ser em Brasília. Isso vai ser assunto num outro vídeo nosso aqui. Se isso acontecer, e a gente vai deixar você informado, esse par de ingressos que você poderá ganhar fazendo esse processo todo no mercado Bitcoin, vai valer para um outro jogo que a gente vai informar vocês, entendeu? Mas de qualquer forma, você tem uma chance de ganhar um par de ingressos no camarote para ver um jogo do São Paulo, no Morumbis, fazendo isso. Abrindo a sua conta no mercado Bitcoin, que é de graça, negociar qualquer ativo digital por R$100 e você já vai ganhar R$10 em Bitcoin, além dessa possibilidade do par de ingressos.
Quer começar a investir com confiança? Vem que o mercado Bitcoin é bicampeão na categoria melhor exchange de criptomoedas no Reclame Aqui nos últimos 2 anos. Então, eu estou completamente confiável. Aponta aí o seu celular para esse QR Code que está na tela e aproveita essa possibilidade. Arnaldo, vamos lá. Então tem essa questão no meio, Bobadilha vai com o Marcos. Se o Bobadilha não jogar, vai o Marcos Antônio, vai o Liseiro, as duas opções. O restante do time, eu tenho uma curiosidade sobre a zaga. Alan Franco ou Sabino? Me parece o Alan Franco, mas queria saber de você. Essa é uma questão. Antes da zaga, a gente pode falar também da questão do Lucas, né? Porque sem o Lucas na semana toda, o Zubeldia trabalhou com aquelas opções que vinham jogando ou revezando no time titular, o Luciano e o William Gomes. Agora, com o Lucas entrando desde o início, sobra para um ou para outro. Ele vinha jogando com o Lucas e Luciano, mais Rato e Caleri. No jogo com o Fluminense, é que faz tempo, né? A gente não lembra. No jogo com o Fluminense, ele começou com Luciano no banco, o William Gomes como titular, junto com o Lucas e Rato. Né? Lembrando, então, ele trabalhou, inclusive, em jogos com essas duas possibilidades recentemente com a entrada do Lucas. Então, também é uma questão. Aí, a experiência e a característica do Luciano contra a juventude, né? E o jogo mais rápido do William Gomes pelo lado. Né? É uma outra, podemos dizer, uma outra dúvida. A dúvida da zaga, você tem total razão, porque o Alan Franco estava suspenso no primeiro jogo contra o Atlético, o Sabino entrou, inclusive superando o Ferrarese na ocasião, para marcar o Hulk, e foi muito bem, né? Foi um dos melhores jogadores no jogo contra o Atlético. Foi mantido no jogo contra o Fluminense como titular, o Alan Franco no banco. Aí falhou no gol do Fluminense, mas teve um resto de partida bom. Então, hoje também eu posso dizer que é uma dúvida, sobretudo pela maneira como o Galo joga, como o Hulk joga. Né? O Alan Franco é um jogador de menos porte, é um jogador mais técnico, e o Sabino é um jogador mais forte. Então, também seria a terceira dúvida aí. Acho que o Zubeldia também, aí, ao longo da semana, ele trabalhou muito as duas opções. A Arboleda com o Alan Franco, que já estavam entrosados há 1000 anos, a Arboleda com o Sabino, que vem jogando. Então, é uma decisão que eu acho que, nesse aspecto, ele vai depender mais do que o Zubeldia entender do Galo, do Hulk, do que propriamente de um ser titular hoje e o outro reserva, né? Então tá aí então as questões envolvendo o São Paulo. A zaga, Alan Franco ou Sabino, e o ataque, Lucas ou sem Lucas. Ou e o Luciano meio, e sem Luciano. quem joga se o Bobadilha não puder atuar. E se o Bobadilha vai poder atuar ou não. E aí poderia entrar o Marcos Antônio ou poderia entrar o Liseiro. Para completar o bolo, aí são coisas importantes, retornos ao banco, mas retornos importantes. Igor Vinícius, enfim, volta. Sim. Então, ele vai ser relacionado, enfim, era a programação, ele viajou e passa a ser uma opção para a lateral direito. O outro jogador que não vinha sendo relacionado, mas era questão pessoal, o nascimento do filho, a questão do funeral do esquerdo no Uruguai, foi o Michel Araújo. Também. Então, o São Paulo passa a ter também um banco mais recheado a partir do jogo contra o Galo. Né? Eram retornos importantes aí. E o Juan, zagueiro que ainda não estreou, tem ficado no banco, ele passa a ter uma brecha aí, talvez, porque o Ferrarese não foi relacionado. Tanto podendo ser um zagueiro lateral, como um zagueiro na emergência. Bom, se o São Paulo está com essas questões todas, o Galo também. Afinal, o Arana também jogou pela seleção, o Júnior Alonso, zagueiro, jogou pela seleção no Paraguai bastante. O Alan Franco, não do São Paulo, ou do Galo, também jogou. O Vilhaçante é do Grêmio. Mas, enfim, vários jogos. O Galo também tem suas questões. Vargas jogou pela seleção chilena, né? Então tem suas questões também o Galo para esse jogo, certo? Certo. Até em termos de desgaste da data FIFA, o Galo tem bem mais que o São Paulo. Porque os 3 primeiros titulares que você descreveu, Alan Franco, do Equador, Júnior Alonso, do Paraguai e Guilherme Arana, do Brasil, eles iniciaram as 2 partidas de data FIFA. Jogaram praticamente todos os minutos. O Arana foi até substituído no final do jogo contra o Paraguai, mas
em termos de desgaste, eles são os bobadilhas do Galo, né? Esses 3, né? O Vargas entrou e saiu, mas é um jogador, é uma opção para Paulinho e Hulk, né? Ele não seria titular. Mas o Galo tem essa situação para analisar, Tirone. Também o desgaste de uma trinca. Lembrando que os 3, sobretudo o Alan Franco, foi muito importante no jogo do Morumbi quando fez a marcação individual no Bobadilha, né? Uhum. O Arana, no jogo do Morumbi, ficou mais defendendo do que atacando. Imagino que seja diferente jogando em casa. Ele só ficou marcando o Rato, pelo menos. E o Júnior Alonso teve um bate com o Caleri, chegou uma hora que ele não aguentou mais, tinha tomado o cartão, pediu para sair no final do jogo. Mas é um zagueiro viril, forte, também é um bom jogador, né? Então, os 3 tiveram 3 titulares, quase a minutagem completa na Copa América. Então, o Milito também tem essas questões a resolver. Pois é, porque o Galo já subiu uma parte boa da montanha, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Exato, e tanto o Galo quanto o São Paulo tem domingo Brasileirão e depois na semana que vem, na quarta-feira, Libertadores, né? Vai estar osso. Ó, outra questão, o jogo vai ser na MRV Arena, ficou uma dúvida se ia ser no Mineirão, se podia ser no Mineirão, mas não, vai ser na MRV Arena, que tem um gramado complexo, ruim, e parece que agora estão botando um gramado novo lá, para ver se os caras jogam melhor. Eles mesmos, os jogadores do Atlético, já reclamaram muito do próprio gramado, que é um gramado realmente ruim, e eles ficaram esse tempo de data FIFA aí trabalhando em cima do gramado para ter um gramado bom. Não é isso? Espera-se que tenha um gramado bom, o que é bom para o Galo, que é um time muito técnico também, mas acho que é bom para o São Paulo também, né? Que ainda mais porque precisa ganhar. Exato. O gramado, de fato, é novo, foi replantado, né? Vai ser estreado ou reestreado com São Paulo e Atlético. O Atlético recebendo o São Paulo. Em algumas outras partidas da temporada, até para não ter o mesmo desgaste, o Atlético está imaginando jogar em outros lugares, como Independência e tal. Além do Mineirão, mas não as partidas decisivas como essa, sabe, Tino? Então, levar para o campo próprio essa partida era quase uma questão de honra. O gramado foi reformado, vamos ver se ele estará em boas condições. O Galo, que considera a grama sintética para o ano que vem, né? Por mais bizarro que isso seja, mas isso, será na MRV, gramado novo, gramado sendo estreado para Atlético e São Paulo. Olha só, hein? Dê o seu palpite aí na KTO, hein? Usa o cupom TRICOLOR, tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. A KTO apoia esse vídeo e esse canal, tem esse QR Code na tela, tem o link na descrição. Olha, a arbitragem foi uma questão essa semana para o São Paulo. São Paulo entrou no STJD para anular o jogo contra o Fluminense por conta de um erro de direito do glorioso Zanovelli. O negócio está lá no STJD, ainda não tem data para definição, mas o São Paulo se movimentou nesse aspecto. A escala deste jogo que vai acontecer amanhã já tinha saído antes desse imbróglio todo do São Paulo entrar no STJD. Então, portanto, talvez não tenha nenhuma influência na escala do ato do São Paulo, do movimento do São Paulo. Quem é o árbitro, Arnaldo, e o que esperar dele? A gente pode dizer que, de certa forma, ele é um árbitro da estirpe, da característica, da altura do Zanovelli, né? De novo, não é um árbitro do primeiro escalão. É o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, que tem apitado jogos importantes, assim como o Zanovelli, assim como o Klein, que apitou o primeiro jogo São Paulo e Atlético, mas não é daquela turma Braulio, Wilton Pereira Sampaio, ou Rafael Claus, que não poderia porque é paulista apitar esse jogo. Então, vai apitar o Ramon Abate Abel. Por exemplo, o Wilton Pereira Sampaio apitou na rodada Atlético Paranaense e Vasco pela Copa do Brasil. No Flamengo e Bahia, Braulio da Silva Machado. No jogo do São Paulo, Ramon Abate Abel. O último jogo importante que ele apitou Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena. Digamos que são árbitros influenciáveis pelo ambiente, né? O que aconteceu depois do segundo gol do Corinthians? Acabou o jogo. Gandula murchou a bola e tal. Depois teve aquela confusão no final. O jogo, ele apitou também na Arena Corinthians e São Paulo. Aquele jogo em que o Carlos Miguel dá aquele empurrão no Caleri e joga ele lá no chão, ele só deu amarelo. Exato. Ele é um árbitro que, tecnicamente, ele é bom, mas eu acho que ele é influenciável pelo ambiente. Não acho árbitro para esse jogo, né?
Você tem 3, 4 árbitros no Brasil, são 4 jogos mais experientes. São 4 jogos na Copa do Brasil. Você tem que distribuir os árbitros por ali, né? Então é o Ramon Abate Abel, o árbitro para Galo e São Paulo. Muito bem. O que vai ter então amanhã depois de Galo e São Paulo? Tem live aqui no canal. Lembrando o live, estamos saudosos das lives, né? Lembrando o seguinte, tem pouca gente se deu conta, mas o horário é um horário um pouco quebrado, né? Por conta tem horário político e tal. Então é 21h45 o jogo, hein? Então a live 23h45, se não tiver pênaltis. Lembrando que se o São Paulo vencer por um gol de diferença, teremos pênaltis. Então o jogo é 21h45, assim que acabar, estaremos aqui para debater o São Paulo e o Atlético pela Copa do Brasil. Muito bem, então é isso. Amanhã, live no canal, nesta quinta-feira, depois de Galo e São Paulo. Balões subindo, confiança, bora!